Nesta quinta aula, então, vamos começar agora uma aplicação prática do emprego do uso dos verbos modais. Tá? Que nós já verificamos que são 6 verbos, né? Recapitulando o können, o dürfen, o wollen, mögen, müssen, sollen. Né? Então, na nossa quinta aula, agora vamos fazer um exercício de vocabulário, de entendimento, aplicação direta desses verbos aqui, tá? Em algumas orações afirmativas e orações negativas. Antes de nós começarmos a fazer esse exercício, eu vou recapitular pequenas regras aqui de pronúncia do idioma alemão, que vão ser úteis, né? Quando a gente estiver expressando essas orações aqui em alemão. De um modo geral, no alemão, a gente fala exatamente como está escrito, né? Darf, por exemplo, aqui. Né? A gente pronuncia darf, darf, né? Im, né? Exatamente sim. Tá? Mas tem alguns grupos de letras, né? Muitas letras para expressar só um som. Né? Por isso que às vezes as palavras em alemão são longas. Né? Por exemplo, esse SCH no português corresponde ao X de xará. Né? Há uma só letra, né? Que a gente bota o X que dá esse som de SCH. Né? Então essa aqui é uma das regras que eu estou recapitulando. Outra é o R, né? Que tem sempre o som de carro. Sempre o R gutural. Ro, tá? EI soa ai. IE soa I. A com o trema em cima. SP dá o SH de show. Né? Mais ou menos como spet, spet, spet. Tá? O U com o trema em cima corresponde ao U, mais ou menos, que é o som do U francês. Às vezes ele soa como O, etc. Tá? É um som particular do idioma alemão. Tá? CH tem o som de RR de carro. Carro. Tá? Z, som de TS. O R final, às vezes soa como um A. O V sempre corresponde ao V. O G é o GH, tá? Que dá o G, né? Então, o G, quando ele aparece, sempre a gente tem que imaginar o G com um H do lado, tá? Aí formando a sílaba com a vogal que vai aparecer na sequência. O S tem o som de Z e o O, U. Às vezes, por exemplo, em alto, a gente pode dizer alto, tu, né? Como no português que é falado popularmente, né? Então, o O, às vezes, ele pode ter um som de U. Vamos, então, agora partir para o nosso exercício, né? Então, vamos ver aqui, primeiramente, as orações afirmativas. Er darf im Park schlafen. Er darf im Park schlafen. Aqui, nessa oração do meio, eu coloquei a representação aproximada, tá? Como é que a gente vai ler isso aqui? Er darf im Park schlafen, tá? Então, isso aqui significa, ele pode dormir no parque. Observe aqui, né, aquelas regras que a gente estudou, né? Aqui está o darf, que é o verbo modal, né? Aqui o verbo auxiliar, aqui o verbo principal, lá no final, tá? E como é uma frase afirmativa, ele está aparecendo sempre em segundo lugar na oração. As orações seguintes aqui, o muss, will, né? Então, na frase seguinte, ich muss noch fahren. Ich muss noch fahren. Eu ainda tenho que dirigir. Tá? Aqui na nossa outra frase, ich muss auch abnehmen.
Ich muss abnehmen. Esse B aqui tem som de P. Ich muss abnehmen. Tá? Eu tenho de emagrecer. E aqui nessa última frase, nessa última oração, ich will zu Hause bleiben. Ich will zu Hause bleiben. Né? O V, som de... O W, som de V, né? Ich, som de R, tá? Que é a aplicação daquelas regras de pronúncia ali que a gente colocou no início dessa aula, tá? Então, ich will zu Hause bleiben. Eu quero ficar em casa. Nas orações negativas, veja a aplicação aqui, né? Sempre o nicht, a partícula nicht, colocada após o verbo modal, darf, né? E aqui no final, sempre o verbo principal no infinitivo, né? Partícula N caracterizando o infinitivo. Então vamos lá nas nossas orações, vamos fazer a leitura aqui. Er darf nicht im Park schlafen. Ele não pode dormir no parque. Er darf nicht im Auto schlafen. Er darf nicht im Auto schlafen. Ele não pode dormir no carro. Depois, er darf nicht im Bahnhof schlafen. Er darf nicht im Bahnhof schlafen. Tá? Ele não pode dormir na estação. Na nossa próxima aula, na nossa sexta aula e última aula, vamos estudar a aplicação do verbo modal nas orações interrogativas. Até lá!